O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. A gente vai falar de negócios, mas no vídeo de hoje especificamente eu quero te ajudar a trabalhar com um bebezinho tão pequenininho. E eu não tô aqui romantizando as mães que trabalham nos primeiros meses de vida do bebê. Muito pelo contrário. Eu adoraria ter uma licença maternidade, acho a licença maternidade uma coisa simplesmente fantástica. Mas eu sei que essa não é a realidade das mães que são empreendedoras, assim como eu. Nós que somos donas do nosso próprio negócio, muitas vezes a gente não pode parar por 4 meses, por 6 meses. Na verdade, muitas vezes a gente não pode parar nem por um dia, nem por uma semana, porque o nosso negócio depende da gente. Então, eu quero te mostrar algumas coisas que eu fiz e que super funcionaram para eu conseguir trabalhar nos primeiros meses de vida do meu bebê. Meu bebê tá completando 4 meses agora. Não foi nada fácil nesses primeiros meses, mas teve muita coisa que fez muita diferença mesmo. Inclusive, eu fui anotando cada uma delas e o que mais funcionava para poder te ajudar. Porque eu acho que se alguém tivesse me falado isso antes, teria sido muito mais fácil. E se você ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Fressato, eu sou advogada, sou empreendedora, sou mãe de uma adolescente e um bebezinho de 4 meses. E nesse canal eu te mostro as estratégias para você ter um negócio lucrativo. Hoje eu quero te falar como que você vai fazer para trabalhar nesses primeiros meses, se é a sua realidade. Se você precisa trabalhar nos primeiros meses de vida do seu bebê. Se a gente precisa encarar essa realidade, vamos encarar a nossa realidade de uma forma mais fácil e mais tranquila, não é? Desde o momento que o Apolo nasceu, eu sempre estive ali no celular dando atenção para minha equipe. Hoje eu tenho uma livraria e eu tenho pessoas que trabalham comigo lá. Eu tenho no escritório de advocacia pessoas que trabalham comigo lá. Na nossa empresa digital eu tenho pessoas que trabalham com a gente também. Mas para todos esses negócios, eu precisava dar uma certa atenção. Não tem como não é delegar, é delargar. Então, muita coisa eu resolvia pelo celular e até hoje muita coisa eu resolvo pelo celular. Eu não preciso estar presencialmente na empresa, o que foi um ponto super positivo. Talvez, se você é sozinha e você faz tudo, você realmente vai precisar ali avisar os seus clientes que você não vai atender por pelo menos um mês ali, tá? Talvez umas 2 semanas você já consegue começar a voltar, né? Mas quando você tá ali, acabou de ter um neném, tá na maternidade, recém-parida ali, acaba não tendo como voltar. Por exemplo, se você tá no operacional do teu negócio, se você produz, se você que abre a loja e fecha a loja, acaba não tendo como, né? Então, pelo menos ali 1 semana, ou você precisa delegar com alguma antecedência, ou você vai precisar avisar os seus clientes que você não vai atender. No escritório de advocacia, por exemplo, que eu ainda atuo como advogada e eu tenho alguns clientes que são meus clientes especificamente, que não são clientes do escritório, então que outros advogados não atendem, eu avisei essas pessoas. Eu avisei que eu tava no final da gestação e que eu iria fazer uma pausa por um tempo. Eu programei a minha gestação para que o Apolo pudesse nascer no recesso do fórum. Eu sabia que eu não ia ter audiência, não ia ter nenhum compromisso ali da minha agenda específica. Mas às vezes a gente não consegue programar, né? Nesse caso deu super certo, assim. Mas às vezes a gente não consegue programar. E aí avisar os clientes é uma coisa bacana, sabe? Não precisa fazer um super texto, assim, avisar, contar detalhes sobre. Mas eu acho que é legal você avisar. Talvez você pode até usar a palavra licença maternidade, sabe? Eu estarei de licença maternidade nos dias tais. As pessoas entendem. Mesmo sabendo que você é dona do seu próprio negócio, elas entendem o termo ali, licença maternidade. Porque eu lembro que muitos clientes falavam pra mim, né? Você tá de licença maternidade. Ou tinha outros que falavam assim, você tá no resguardo. Então pode usar licença maternidade se você precisa realmente estar fisicamente no lugar, e aí realmente não tem como. Mas a partir de uns 15 dias do bebê, você já consegue ali começar a se organizar legal, sabe? Os primeiros 15 dias são um pouco caóticos. Eu precisei fazer uma cesárea, então eu ainda tive o pós-operatório. E a minha cesárea foi super complicada, assim. Eu voltei pra casa com sonda vesical, foi meio tenso, assim. Então, nos primeiros 15 dias, eu realmente não conseguia. Eu nem queria sair de casa por causa da sonda, né? Você fica passeando com aquela bolsa de xixi. Então, é uma coisa muito divertida. Depois de 15 dias, você já começa ali a ter uma recuperação bacana, principalmente se você fez a cesárea. Você já começa
começa a estar mais disposta, você já não sente tanta dor. Se você fez uma cesárea, compre um remédio pra dor. Eu sou uma pessoa super, eu não tomo remédio, né? Precisei tomar todo o remédio que eu nunca tinha tomado na vida. Se você sair com uma prescrição e o médico fala assim, esse remédio é pra dor, esse remédio é pra dor forte, só se você precisar. Não negligencia o remédio pra dor forte. Então, com 15 dias, você já começa ali a conseguir. No começo, eu ainda não tinha essas estratégias que eu vou te falar, então tudo era meio caótico, sabe? Porque assim, no início, o bebê, aí que tá pegadinho do malandro, muita gente me falava assim, o recém-nascido só dorme. Nossa, é super tranquilo, o recém-nascido só dorme. Apolo não dormia. Falava, meu Deus, o pessoal fala que recém-nascido só dorme, o que tá acontecendo que o meu bebê não dorme? E aí, na verdade, assim, não é que ele não dorme. O problema é que ele ainda tem essa necessidade, tem gente que fala da esterogestação, né? Ele tem essa necessidade de contato com a mãe. E você não sabe se ele tá com fome, se o choro é de fome, se o choro é de dor, se o choro é de... Você não sabe do que é o choro, porque você ainda não conhece aquele bebê. Então a gente acaba amamentando em todo e qualquer choro. E tá tudo bem, você vai fazer isso também, né? Você amamenta em todo e qualquer choro, porque a gente não sabe do que é o choro. Depois você começa a conseguir criar uma rotina. Mas no primeiro mês, não vai ter como criar uma rotina, nem tenta, porque senão você vai se frustrar demais, sabe? Eu lembro que eu ficava com aquele aplicativo que ficava anotando a quantidade de horas que o bebê dorme, sabe? E aí falavam, eu via uma médica, inclusive, que tem canal aqui no YouTube, falava assim, no começo eles dormem de 18 a 20 horas por dia. E eu anotava no aplicativo, não dava 14. O Apolo nunca passou de 14 horas de sono por dia, não passa. E aí eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo errado? Socorro! Mas ainda assim, se você pensar bem, são 14 horas. Não é tão pouco tempo. Dessas 14, a gente precisa... que aí muita gente me falava também, né? O bebê dorme e você dorme. Não cai nessa não, tá? Já vou chegar nessa. Já vou chegar lá. Então, 14 horas de sono é um tempo razoável, que dá pra você se organizar. Dá pra você dormir também e dá pra você fazer outras coisas. Eu sei que a privação de sono é difícil. No começo, o Apolo não passava assim de 1 hora a 2 horas na madrugada, no máximo. Então ele acordava ali de 2 em 2 horas pra mamar de madrugada. E eu sei que é difícil, porque não é uma acordadinha assim, tipo, você dá aquela acordada. Eu não fiz cama compartilhada em nenhum momento, então não era assim aquela leve acordada e amamenta. Não, eu acordava, porque eu levantava, pegava ele, ia até a poltrona, sentava, amamentava, colocava no carrinho de novo e aí eu voltava pra dormir. Então, enquanto a mamada durava, 10 minutos, o tempo que eu levava acordada era pelo menos meia hora. Então, essa privação de sono cansa, claro que cansa. Às vezes, no dia seguinte você vai estar cansada. Teve momentos que eu chorei de cansaço, talvez você também passe por isso, mas você vai ver que você vai começar ali a se organizar, tá? Coisas que eu fiz que funcionaram muito, muito, muito e que foi, assim, fantástico. Primeiro, ter uma lista. Milhões de vezes eu já falei, e eu falo nos meus cursos, inclusive, né? Faça uma lista de pendências. Mas, gente, com o bebê, tenha uma lista. Você vai precisar ter uma lista, é sério. E essa lista não é só uma lista de pendência. Eu, inclusive, foi muito bom quando eu comecei a separar por aonde que eu precisava fazer a coisa. Então, por exemplo, gravar. Eu preciso estar num ambiente diferente do que ele tá dormindo. Então, que nem agora, ele tá dormindo lá no quartinho dele e eu tô aqui no meu escritório, na minha biblioteca. Esse aqui é meu quarto de tudo, né? Eu faço até exercício aqui de manhã, gente. Eu adoro esse lugar. Então eu tô aqui na biblioteca. E ele tá lá no quartinho dele dormindo. Então gravar, eu preciso que ele esteja num ambiente diferente que eu. Não pode estar junto. Então eu colocava lá coisas que eu preciso fazer no celular, coisas que eu preciso fazer no computador, que aí eu não consigo fazer com ele no colo. Admiro quem consegue. Eu nunca consegui, de verdade. E o Apolo se irritava muito com o sling. Muito, desde o começo. Depois que eu achei uma mochila evolutiva da marca UPA, que foi muito boa mesmo, mas ainda assim, ele, desde o começo, se eu sentava com ele na mochila evolutiva, ele
não curtia, tinha que ser em pé. Então, assim, não rolava. Coisas pra fazer no computador, eu sabia que ele tinha que estar em outro lugar. Ele poderia estar no carrinho do meu lado, mas ele tinha que estar em outro lugar. E coisas que eu preciso fazer em ambientes diferentes. Então, por exemplo, lá no escritório ou aqui, que é gravar, separava nessa lista. E aí, toda vez que ele dormia, eu pegava a minha listinha, porque aí eu sabia o que eu tinha que fazer. Então, se há uma coisa que eu tenho que fazer no celular, por exemplo, eu consigo fazer enquanto ele dorme no colo. Se há uma coisa que eu preciso fazer no computador, eu preciso transferir ele para outro lugar. Então, por exemplo, do carrinho do meu lado. E aí, no começo eu precisava ficar chacoalhando o carrinho. Eu tirava ele do colo, colocava no carrinho, durava 20 minutos. Mas ainda assim, era 20 minutos que eu tinha para fazer alguma coisa. Então, era 20 minutos que eu tinha para fazer um pedido no fornecedor, que é uma coisa que eu tenho que fazer no computador. 20 minutos que eu tinha para responder as mensagens do WhatsApp, responder cliente, ver processo. Dá para fazer no celular e no computador. Isso já facilitava. Faça uma lista. Porque o que acontece se você não faz uma lista? Que é o que acontecia comigo no começo. Ele dormia e aí eu ficava perdida, assim, tipo... Ah, tá, ele dormiu. Aí ficava olhando ele dormir, pensando que horas ele vai acordar. Fazer lista é uma coisa fantástica, porque aí você não fica perdida, sabe? Você não fica bem doida, assim. É muito bom. Faça lista. Olha, fazer lista salvou os meus primeiros meses. Mesmo. Outra coisa que faz muita diferença nesse comecinho. Não cristaliza. Não cristaliza. Então, o que é isso? Eu vi a Sâmia falar essa expressão, a Sâmia Marcília, e é muito verdade isso. Não cristaliza. Do tipo, este bebê só dorme no colo. Este bebê só dorme no carrinho balançando. O meu bebê só dorme mamando. Não cristaliza essas coisas. Por quê? O Apolo, no comecinho, ele só dormia no peito e se eu colocava em outra superfície, durava 20 minutos. Tanto é que eu fui atrás de vários cursos sobre sono, vários, que eu precisava, meu Deus, eu preciso resolver isso aqui. E assim, muito, foi da técnica, né? Os cursos que eu fiz foram muito legais, mas... muito vai do amadurecimento do bebê também, sabe? Mesmo aplicando toda a técnica que eu aprendi nos cursos, que foi maravilhoso, assim, inclusive eu super recomendo que você estude sobre sono, estude, se você gosta, né? Estude sobre tudo isso, porque faz muita diferença, mas tem o amadurecimento do bebê. Não adianta, as coisas vão acontecendo e demora. Enquanto a gente tá no olho do furacão ali, enquanto o bebê tá dormindo só no colo e você coloca em outro lugar e dura 20 minutos, que era o meu caso, parece que aquilo nunca vai passar. Parece que aquela situação nunca vai mudar. Às vezes eu olhava pro meu marido e eu chorava, eu falava, meu Deus, eu nunca vou conseguir voltar a trabalhar. Vai conseguir, né? Tanto é que, ó, agora ele tá lá dormindo, ó, bonitinho no quartinho dele, no bercinho, super tranquilão. Então, a situação vai mudar, sabe? Mas o que é não cristalizar? Você precisa tentar. Você precisa tentar. Porque senão a gente coloca isso na cabeça, sabe? O meu bebê só dorme no colo. O meu bebê não adianta. Eu coloco ele em qualquer outro lugar, dura 20 minutos, então eu vou ficar com ele no colo. E aí a gente cristaliza essa situação e para de tentar. E aí a gente para de tentar colocar no carrinho, para de tentar colocar no berço, para de tentar colocar no quarto dele. E aí você acaba que você fala assim, é impossível. Aí você não consegue nem pensar em ter outro filho, não consegue nem pensar, você fala assim, cara, quando eu voltar a trabalhar, eu nunca mais vou poder ter outra criança, porque eu fiquei na função desse bebê, sei lá, eu já vi gente que falou pra mim, eu fiquei na função do bebê o primeiro ano inteiro. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente cristaliza essa situação, sabe? A gente fala isso, ele só dorme no colo, chega, eu não quero comprar essa briga, então eu nem vou tentar. E aí a gente para de tentar. Tenta. Continua tentando. Pelo amor de Deus, não vai deixar seu bebê chorando lá, não é isso que eu tô te falando. Mas tenta, sabe? Tenta, todo dia tenta. Tenta tirar ele do teu colo. Tenta colocar ele no carrinho do teu lado. E aí, às vezes, funciona. E eu falava, meu Deus, ele já está dormindo no carrinho há 40 minutos. Nossa, graças a Deus, muito obrigada, Senhor. Sabe? Mas tem que tentar. Tem que tentar. Isso faz muita diferença, tá? Então não cristaliza as situações. Você vai ver que vai mudar, as coisas vão melhorar, mas depende muito do amadurecimento do bebê e depende das coisas que você tá tentando. Deixar ele sozinho também, muitas vezes, isso comigo foi uma dificuldade, sabe? Então eu deixava ele sozinho. Sei lá, ele tava no tapetinho ali do meu lado. E ele tava acordado. E ele tava bem, super tranquilo. E aí eu pensava, gente, será que ele não devia estar dormindo? Mas não dá, não tinha que dormir 20 horas? Será que eu não devia estar fazendo esse bebê dormir? E aí eu ficava, sabe, pirando, ficava louca com esse negócio de sono. E será que ele tá com fome? Será que a fralda tá suja? Ficava doida, ficava pirando com esse negócio. E ele tava ali,
E ele tava bem. E esse é o momento que eu podia estar fazendo outra coisa. Podia estar aqui no celular, podia estar aqui no computador, podia estar fazendo qualquer outra coisa, porque ele tava tranquilo. Mas não, eu tava pensando se ele não tava chegando nas 20 horas de sono. Entende? Então, usa esses momentos que o bebê tá bem, sozinho, tranquilo, ou que ele tá dormindo, para você fazer as coisas da sua lista. Ter uma lista vai fazer muita diferença. E outra coisa que fez muita diferença. E assim, ó, que salvou os meus 3 primeiros meses. Que salva a minha vida toda, gente. Porque isso é uma coisa que eu faço há muitos e muitos anos. É ter um momento inegociável no dia, que é o momento que eu tomo banho e me arrumo de manhã e tiro o pijama. Todo dia. Faça frio, faça sol, faça chuva. Nos dias que eu passei a noite em claro, que eu colocava ele no carrinho e ele ficava 20 minutos, tinha que colocar no peito de novo e colocava no carrinho, sabe? Esse negócio de bota pra mamar, bota no carrinho. Bota pra mamar, bota no carrinho. Porque no começo ele dormia no carrinho do meu lado. Tem gente que fala que não é recomendado, mas eu ainda não tinha berço portátil. Enfim, depois ele foi pro quartinho dele com 1 mês. Eu já coloquei ele no quartinho dele. No começo, então, esse negócio de bota pra mamar, bota no carrinho. Bota pra mamar, bota no carrinho. Isso às vezes demorava, sei lá, a noite inteira. Mas ainda assim, 6 da manhã, no máximo 7 da manhã, eu tinha um horário máximo, sabe? Então, até 7 da manhã, eu levantava do sofá, da cama, da onde tiver que eu tivesse deitada, eu levantava, tomava banho, me arrumava, então fazia uma maquiagemzinha básica, tirava aquela olheira com corretivo e trocava de roupa. Isso faz muita diferença, porque aí você manda uma mensagem pro seu organismo de, ó, começou o seu dia. Porque se a gente fica de pijama o dia inteiro e teve pouquíssimos dias, sei lá, uns 2 dias. Falei, não dá. Hoje eu não vou tomar banho, não vou me arrumar, eu vou ficar de pijama o dia inteiro, não quero saber. Foram os piores dias de todos. Parecia que o Apolo tava mais difícil, eu não tava bem, eu passei o dia inteiro com sono, foi assim, ó. Péssimo. Ter um horário máximo pra acordar e, ai, Fernanda, mas 7 horas é muito cedo. Tá bom, coloca 9, coloca 10, coloca meio-dia, sei lá. O horário que você acorda normalmente, porque pensa, há muito tempo eu acordo 5 da manhã. Então, 7 pra mim já era assim, ó, bem mais tarde do que o normal. Então eu colocava lá um horário máximo, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, levanta. O horário que você escolher. Levanta. Toma um banho, lava o cabelo, passa um corretivo na cara e troca de roupa. Isso faz muita diferença mesmo. E aí, eu não dormia de dia. Então, mesmo nos dias que eu passei a noite em claro, eu não dormia de dia. Não sei por quê, pode ser uma coisa minha e talvez você precise dormir de dia também. Mas eu não conseguia, parecia que se eu dormia de dia era pior, sabe? Eu realmente deixava pra dormir, tentava dormir de noite. Eu juro pra você que melhora. Se você tá vendo esse vídeo com um bebezinho assim de, sei lá, 7 dias, calma. Se você tá vendo esse vídeo com um bebezinho de 1 mês, calma, porque vai melhorar. Só lembra de não cristalizar, de ai, nossa, esse bebê só dorme no colo, meu Deus do céu, isso nunca vai mudar. Vai mudar, vai passar. E vai tentando montar uma rotina com o seu bebê, de uma forma muito inicial, sabe? Eu fiz um curso de sono que eu achei fantástico, assim, porque ela ensina sobre autonomia de sono, que é o da Ali Lessa. Procura ela lá no Instagram que você vai ver. É bem legal que ela fala sobre o bebê adormecer sozinho. Então eu sempre tentava essa autonomia de sono e com 1 mês e meio o Apolo começou a adormecer sozinho de noite, então no começo da noite, e ele começou a dormir a noite inteira, algumas vezes com 2 meses e pouquinho. Ele já começou a dormir a noite inteira em algumas noites, isso ainda não era um padrão pra ele, né? Hoje é um padrão, hoje raramente ele acorda, né? Então é o contrário. Antes raramente ele dormia a noite inteira, agora raramente ele acorda pra mamar de madrugada. Pra ele, a questão da autonomia de sono funcionou muito, assim, muito mesmo. Foi uma grande virada de chave. E por isso que eu falo, pesquisa, estuda, procure conteúdo sobre, porque isso faz diferença também. Às vezes o que funciona com o meu bebê não funciona com o seu bebê, mas o importante é você tentar coisas diferentes. Tente deixar ele tranquilo no chão enquanto você trabalha, tente colocar ele no tapetinho de atividade, coloque ele embaixo de um mobile. Às vezes a gente
não tenta essas coisas, né? Porque pensa, mas ele não gosta. Então, uma coisa que é muito comum, que eu percebi com o Apollo, ele não gostava muito de mobile. E aí colocava ele embaixo do mobile, ele não gostava muito de mobile. E aí eu sempre falei, Apollo não gosta de mobile. E aí eu sempre falei, não, ele não gosta. Esse tipo de brinquedo ele não gosta, mobile ele não gosta. Ele não gostava naquele momento. O bebê de 7 dias não é o mesmo bebê de 10 dias, que não é o mesmo bebê de 15 dias, que não é o mesmo bebê de 30 dias. Eles mudam muito rápido nesse começo, muito rápido, assim, é uma coisa surreal. Então, é importante você tentar coisas novas, tenta brinquedos novos, tenta hoje ele não gosta de um mobile, mas amanhã ele pode gostar. Hoje ele não gosta de ursinho, mas amanhã ele pode gostar. Hoje ele não gosta de chocalho, mas amanhã ele pode gostar, sabe? Então, tente coisas novas, isso faz muita diferença. Por isso que eu falo, não cristaliza, vai tentando e tenha a tal da lista, porque nos momentos que ele estiver tranquilo, você vai fazendo as coisas do jeito que dá. E uma última coisa que, assim, foi muito bom pra mim, eu nunca quis ninguém pra me ajudar com o bebê. Então eu nunca quis que minha mãe viesse, que minha sogra viesse, e isso é uma questão pessoal também. Talvez você queira e fale, nossa, eu queria muito ter ajuda. Eu não quis porque eu sou chata, não adianta, é chatice da pessoa. Mas eu peguei uma diarista, que ela vinha só uma vez por semana, então eu pedi pra diarista vir em um período todas as manhãs e depois 2 manhãs na semana. Então, tipo, terça e quinta, sabe? Isso ajuda bastante. Pra fazer coisinha da casa que eu deveria fazer, mas se eu tô fazendo, eu não consigo trabalhar, porque os períodos são curtos, né? Então se ele dorme, tipo, por 40 minutos, é um período curto. Então, ou eu trabalho, ou eu faço coisa da casa. Então, ter uma pessoa pra lavar louça, colocar uma roupa na máquina, estender uma roupa no varal, passar uma vassoura na casa, dar uma limpada no chão, isso foi muito bom pra mim. Então, se você também não quer ter ninguém o tempo todo te ajudando, então não quer que a sua mãe fique por perto com você, por exemplo, que eu sei que tem muita gente que gosta e você não gosta, assim como eu, às vezes ter uma diarista pra te ajudar uma vez na semana, 2 vezes na semana que seja, com a casa, vai te ajudar demais. Ou você faz uma coisa ou você faz outra, né? Não adianta a gente tentar fazer tudo que não dá. Claro que eu tenho o meu marido é super presente, ele super fazia as coisas em casa também, isso era muito bom. Mas ainda assim, casa é uma coisa que dá trabalho. E no começo eu pegava muita marmita também, o que foi muito bom. Então, pelo menos 1, 2 vezes por semana, pegava a marmita, que dava pra 2, 3 dias, o que era uma coisa fantástica, porque não precisava fazer almoço, que também é uma coisa que demanda tempo, né? Eu sempre gostei de ter esse momento de fazer almoço, mas demanda tempo. Então, como precisava trabalhar, a gente vai escolhendo. Não adianta, você tem que escolher as suas batalhas. E se você, assim como eu, precisa trabalhar, não é uma opção ter uma licença maternidade, infelizmente, então a gente vai fazendo as coisas do jeito que dá. Escolhe o que delegar. E se você não consegue delegar o seu trabalho, então delega o almoço, pegando uma marmita no restaurante. Delega as coisas, a limpeza da casa, chamando uma diarista 1, 2 vezes por semana. Vai delegando as coisas que você quer delegar, porque eu tenho certeza que os cuidados com o seu bebê provavelmente é uma coisa que você não quer delegar, né? Então, que é o meu caso, eu não queria delegar o cuidado com o meu bebê e eu também não podia delegar o meu trabalho. E aí, o que eu podia delegar? Cuidados com a casa e muitas vezes o almoço. Então isso fez bastante diferença também. E a última coisa que eu tenho pra te dizer é: aproveite. Isso todo mundo fala e é muito verdade. Aproveita, porque passa muito rápido. Quando você vê, ele já vai estar com 4 meses. E quando você vê, ele já vai estar com 1 ano. E quando você vê, a minha filha já tem 16, né? Minha filha mais velha. Então passa muito, muito, muito rápido. Aproveita esse tempo, porque faz falta, sabe? Agora que ele já tá com 4 meses, que ele já é outro bebê, então ele já interage, ele brinca, ele ainda tem uma questão com o sono, né? Então, por exemplo, agora eu já vi que ele já acordou, ele tá aqui no bercinho acordado, ele tá tranquilo, mas ele tá lá acordado, vamos ver se ele volta a dormir. Ou não, ou vou ter que ir lá, né? Enfim, mas ele ainda tem uma questãozinha com o sono, mas já é um bebê totalmente diferente. Então aproveita esse momento que você deu mamar e vai deixar em pezinho ali pra ele arrotar e ele fica no colo, é tão gostosinho, fica tipo um macaquinho, né? O Apollo ficava bem encolhidinho no meu colo, assim, nesse momento. Era tão gostoso. E agora ele não fica mais dessa forma que ficava, né? Então aproveita esses momentos, dá bastante cheirinho aí na cabeça do seu nenê e calma. Porque vai passar. O olho do furacão, ele passa. O bebê muda, ele cresce, ele amadurece e muitas coisas vão acontecer com o amadurecimento do nosso bebê. Não adianta. Tem que esperar eles amadurecerem. Mas para isso é importante você tentar. Não para de tentar. Porque se você para de tentar e cristaliza naquela situação, aí acontece esses relatos, né? Que nem eu te falei de amigas minhas ou de conhecidas,
enfim, de outras empreendedoras que falavam assim, ai, mas foi um ano inteiro que eu não conseguia fazer nada. Pois é, porque e muitas vezes é porque a gente realmente para de tentar, a gente pensa, ai, não quero comprar essa briga, sabe? Não vou tentar colocar ele no berço, porque eu colocar ele no berço ele chora. Então não vou nem tentar. Tem que tentar, porque o amadurecimento dele vai fazer com que ele comece a aceitar. E tenha uns primeiros meses lindos com o seu bebê, porque esse momento é muito gostoso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo.